Boa noite, paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Estou fazendo parte desse projeto junto com Israel e vim fazer esse vídeo com o propósito de pôr alguns católicos para raciocinar um pouco. Desde a nossa criação, a nossa educação que a gente vem recebendo, a gente já tem uma certa resistência em discutir, em abordar certos assuntos. Eu, particularmente, venho de uma educação que todo mundo diz assim, cada um tem sua opinião, política, religião, futebol, nenhum desses assuntos se discute, cada um tem o seu. E, de fato, esse pensamento não deixa também de ser plausível, afinal nós temos que respeitar as opiniões de todos, mas mesmo assim não podemos deixar de abordar, de discutir, afinal também seria uma omissão da nossa parte não abordar esses assuntos, ainda mais uma coisa que envolve reflexo na vida de todo mundo de forma direta. Vou citar aqui o exemplo, pelo menos no caso do futebol, você discute ali pelo seu clube, se ele ganhou ou perdeu, mas enfim, independente do resultado da competição, ninguém paga as suas contas, ele não vai interferir em outras coisas, então não há o que se preocupar tanto. No mais, foi um título perdido e não passa disso. Agora, no campo político, o reflexo, o impacto direto na nossa vida, até mesmo como cristãos, é muito maior. Nem se compara, não há sombra de dúvida que o impacto é direto de uma forma bem intensa. Hoje mesmo, dia 22, que temos a memória da igreja celebra São João Paulo II, eu acabei de assistir o vídeo do Papa João Paulo II e ele viveu na Polônia nazista e comunista, né? Saía de um regime, entrava em outro, e eu vi o tanto que era a dificuldade deles viverem esses regimes. E é lógico, com a proximidade das nossas eleições, nós também temos partidos que se aproximam dessa ideologia, principalmente voltada para o comunismo, que no caso é o PT. O PT surgiu desde os tempos de regime militar, onde combatiam os militares, eram combatidos pelos guerrilheiros comunistas e depois eles vieram a fundar partidos políticos. E hoje eles representam o nosso sistema acadêmico de ensino, políticos, né, os nossos meios de imprensa, tudo que a gente tem como recurso, né, midiático, acadêmico e de informação. Então, o que eu quero abordar aqui para vocês nesse sentido é que tudo vai ter reflexo. A gente sabe que a essência do comunismo, pelo menos se você não sabe, dê uma pesquisada, ele é ateu, desde Karl Marx, Hegel e tantos outros pensadores, na sua essência é ateu. E ele também tem um intuito de pregar um ódio muito grande, principalmente o ódio de classes. Então a gente já vê na essência que ele não é cristão, assim também como países como Coreia do Norte, Venezuela e tantas outras ditaduras. Deus não é aceito e o governo quer limitar ao máximo o poder do cristianismo nesse país. E agora, para dar uma pincelada, vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito de ideologias comunistas. Lá no parágrafo 24, 25, a Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano, a regulamentação da economia exclusivamente por meio de planejamento centralizado
perverte na base os vínculos sociais. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem atendidas pelo mercado. É preciso favorecer regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com a justa hierarquia de valores e em vista do bem comum. Então, nesse parágrafo, a Igreja deixa claro o posicionamento dela social, que na verdade a Igreja tem uma doutrina social, ela não tem uma ideologia, um partido, um político, uma causa ou alguma coisa nesse sentido. Ela tem uma doutrina social que orienta e leva para o caminho mais próximo. E como a gente já viu, ela é contra o comunismo em toda a sua essência, porque ele é ateu, ele prega o ódio, ele prega a luta de classes, eles têm um ideal de ódio e querem banir a família, os bons valores, e aí a gente já pode entrar naquelas pautas de feminismo, sindicalismo, enfim. Então, uma sociedade que não tem regras, que não tem amor, que não tem Deus como foco, e sim um paraíso na Terra. Então, nesse sentido, a Igreja rejeita o comunismo, e aí eu vou poder citar aqui alguns partidos políticos que têm envolvimento com isso: PT, PCdoB, PCB, PTB, PDT e tantos outros, principalmente esses partidos que dizem, e mais na causa do trabalhador, do pobre, geralmente eles têm muito envolvimento. Então, e também quero deixar claro, eu já conheci várias pessoas de esquerda e às vezes dizem assim: ah, mas então a Igreja é fascista, ela é contra os trabalhadores, ela é a favor de um capitalismo selvagem. De forma alguma. A gente também acabou de ler aqui e viu que um capitalismo selvagem que tenta oprimir o trabalhador, que tenta desrespeitar muitas coisas e ter o dinheiro pelo dinheiro e pela ganância, também é um capitalismo rejeitável. O capitalismo que a Igreja recomenda e defende é um capitalismo moderado, né? Então a gente vê que nesse sentido a Igreja não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ela vai para o lado do ser humano e quer a liberdade, que é o foco, que nenhum país comunista aceita. Então, voltando para o nosso assunto, para o nosso contexto político do nosso país, o que mais pode ser possível de nós aderirmos é algo que vá contra o comunismo, que seja a favor da família, dos bons valores, dos bons costumes, né, de um livre mercado também, porque o comunismo, e assim também como o PT, esse partido que é uma regulação da economia, o que pode levar à escassez, como é o caso do botijão de gás, que ele está falando que não vai passar de R$50. Então, todas essas regulações e algumas coisas nesse sentido pode levar à estagnação da economia. A gente viu também que às vezes o capitalismo também ele precisa de algumas freadas, né? De freadas que eu digo assim, no exagero da ganância do dinheiro pelo dinheiro, mas ele tem que ser de uma forma moderada, né? Mas de forma alguma o Estado tem que ficar intervindo na economia, afinal, quando intervém, a tendência é que aquele país sofra muitas consequências desastrosas como crise. Então, essa reflexão que eu deixo, junto com um pouco de reflexão política, junto com o catecismo da Igreja, e para nós votarmos, não há outro caminho. Bolsonaro 17. Obrigado, fiquem com Deus.